Olá, estudante do 8º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Eliana, aqui comigo está o Daniel e nós vamos falar de resolução de problemas, da equação do segundo grau que nós vimos neste finalzinho do PET do terceiro bimestre. Então, o PET do terceiro bimestre está terminando hoje, né? Hoje é a nossa última aula do PET do terceiro bimestre, ok? Então, lá na página 41, nós já trabalhamos com algumas habilidades da semana 6. Resolução de problemas que envolve o cálculo, né, de expressões algébricas, reconhecer uma equação do segundo grau completa e incompleta, identificar as raízes. Então, lá na equação do segundo grau, nós vimos na semana anterior também, em que nós temos muitas aplicações, tanto da equação do primeiro grau, quanto do segundo grau. Então, um exemplo que já começa na página 41 é falando assim, um terreno quadrado. Um terreno quadrado, então eu tenho esse lado aqui, deixa eu pegar o lápis para reforçar, né? Eu tenho esse lado que mede x, então isso é um terreno quadrado. Esse lado também mede x e eu não sei quanto que ele mede, então esta área toda é x ao quadrado, separei aqui para vocês. A área do quadrado é lado vezes lado. Se eu não sei a medida do lado, então eu chamei de x, vai ficar x ao quadrado. Então, esse terreno foi reservado à construção de uma área de lazer. Ao analisar a topografia do terreno, o engenheiro solicitou uma ampliação de 90 metros. Então, esses 90 metros quadrados foi a mais, né, da área. E essa área toda, que vira um retângulo agora, passou a ser 619 metros quadrados. Então, como que eu posso achar o valor de x? Eu posso calcular essa área, né, inicial do terreno, que era quadrado, dessa forma. X ao quadrado mais 90. Então, se a área totalizou em 619, eu vou passar o mais 90 para o outro lado, então vai ficar 619 menos 90, 529. Então, a área inicial do terreno, que é x ao quadrado, tem 529 metros quadrados. E eu posso também querer calcular a raiz. A raiz, neste caso, eu estou encontrando o valor de x. Então, qual que é a medida de x? Eu posso calcular, que nós já vimos, né? Como achar esse x? Que número que é elevado ao quadrado dá 529. Então, a mesma coisa que eu calcular aqui, ó. O x vai ser igual a, se eu fizer 23 ao quadrado, cortando esse quadrado aqui, o x é igual a 23 metros. Encontrei o valor de x. Então, essa medida do terreno tinha 23 metros desse lado e 23 deste. 23 vezes 23 dá 529 metros quadrados, mais 90, que foi a área que ele pediu, né, para fazer uma reserva, deu 619. Então, a equação tanto do primeiro grau quanto do segundo grau é muito usada no nosso dia a dia. Nós temos uma expressão algébrica para mostrar o último exercício do PET, semana 6. Qual a expressão algébrica simplificada representa o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, se eu tenho esse lado medindo x mais esse que é 2 centímetros, eu não conheço o valor de x, mas eu tenho aqui um quadrado em que eu posso calcular o perímetro assim, olha.
esse lado do quadrado vai ser x mais 2. Então, esse lado é x mais 2. Esse lado também é x mais 2. Então, o quadrado são 4 lados iguais, todos medindo x mais 2. Eu posso juntar esses x mais 2 e colocar assim, olha. 4 vezes x mais 2, são 4 lados. Eu posso somar x mais 2, x mais 2, x mais 2, mas eu não sei quanto que vale x, e eu posso fazer assim. Então, vai dar 4x, se eu quiser dar a resposta assim, eu posso, ou posso dar a resposta assim. 4 vezes x, 4 vezes 2 dá 8, assim, o perímetro. Qual que é o perímetro desse quadrado, ou dessa área que eu desejo calcular, né? O perímetro aqui, ó, se for um terreno, né? Eu não tenho valor de x, eu vou chamar assim, 4 que multiplica x mais 2, ou assim, tanto faz. E no caso a área? No caso da área, eu tenho x mais 2, que é a área do quadrado, então eu tenho esse lado aqui, que mede x mais 2, esse lado todo, vezes esse lado que também é x mais 2. Então, como que eu posso calcular? X mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever x mais 2 vezes x mais 2. Então, nós temos aqui o que chama produto notável. Por que que isso é um produto notável? Vamos ver quanto que dá? Se eu multiplicar x vezes x, vai dar x ao quadrado. Se eu multiplicar x vezes 2, vai dar mais 2x. Se eu multiplicar agora esse vezes esse, mais 2x, e 2 vezes 2, 4. Então, juntando esse termo com esse, eu posso somar. Então, vai ficar assim, x ao quadrado mais 2x mais 2x dá 4x mais 4. Professora, por que que você falou que é um produto notável? Sempre que você tiver a soma de dois termos ao quadrado, eu posso falar o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo é x, então o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 2x vezes 2 vai ficar 4x. Ok? Aqui, ó, multiplicando 2 vezes 2, 4 vezes x, mais o quadrado do segundo termo. Quanto que é o quadrado de 2? 2 ao quadrado, que dá 4. Então, este é um produto notável. Esses produtos notáveis você pode fazer, né? Multiplicando assim, x mais 2 vezes x mais 2, multiplicando termo a termo, ou já sabendo, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o quadrado, o primeiro pelo segundo, né? 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, dá certinho se você fizer. Um exemplo, se eu soubesse quanto que é a área total. Então, se a área total, x mais 2, que é esse lado vezes esse, for 36, eu posso encontrar o valor de x. E lembrando, essa é uma equação do segundo grau completa. X ao quadrado mais 4x mais 4, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 4x, mais o quadrado do segundo dá 4, é igual a 36. Se eu passar esse 36 para cá, do sinal da igualdade,
vai ficar menos 36. Então, eu tenho aqui uma equação do segundo grau completa, em que o A, que acompanha o x, é igual a 1, o B, que acompanha, né, o valor de x, aqui é o x ao quadrado, aqui é o x é 4, e o termo independente é menos 32. Equação do segundo grau completa. A professora ainda não tinha explicado como resolver uma equação do segundo grau completa. Essa equação do segundo grau tem uma famosa fórmula de Bhaskara para resolver, mas a gente pode resolver assim. Isso é conteúdo do 9º ano, né, que vocês vão ver no próximo ano, mas é fácil de resolver. Querem ver? Que número, né, que eu vou multiplicar, somar primeiro, eu tenho que somar um número com 2, depois que eu somar, eu tenho que elevar esse número ao quadrado e dá 36. Tá fácil, hein? Se for o número 4, tá certo? 4 mais 2 dá quanto? 4 mais 2 dá 6. Então, eu tenho 6 ao quadrado é igual a 36. 6 vezes 6 é igual a 36, ou 6 ao quadrado, né? Então, eu posso resolver. E será que só tenho 4? Eu tenho, neste caso, 2 raízes. Quais são elas? Olha, pode ser 4, então se x' for igual a 4, vamos colocar aqui, ó, x' igual a 4, vai ficar assim. Equação do segundo grau completa, mas eu posso colocar, ó, já achei a raiz, 4 mais 2 ao quadrado, que é igual a 36. E x duas linhas pode ser um outro número. Qual será? Que outro número que somado com 2, elevado ao quadrado, vai dar 36? Então, é o número menos 8. Se eu pegar menos 8 mais 2, dá quanto? Menos 6. Menos 6 elevado ao quadrado, esse menos vezes o menos não vai ficar mais? Então eu tenho 2 raízes. Quais são essas raízes, então? Nós já descobrimos. X igual a 4 ou x igual a menos 8. Então, a equação do segundo grau completa, vocês vão ver também no 9º ano. E esses produtos notáveis, também a gente já vai adiantar alguns aqui, que vocês já viram. Então, olha, eu posso ter, né, no caso, se fosse o perímetro, né, se eu descobrir aqui que isso tudo vale 36, eu posso achar o perímetro também, né, e se eu encontrei o valor de x. Se x é igual a 4, né, o perímetro vai ser 4 vezes x, 4 vezes x, que vai ser igual a 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, mais 8, 24. Então, se o x for 4, né, eu tenho a área 36 e tenho o perímetro igual a 24. E o quadrado da soma de 2 termos também é um produto notável. Então, para a gente calcular esses produtos notáveis, eu posso fazer assim, olha, a mais b ao quadrado, a gente já sabe, né? Como que vai ser? O quadrado do primeiro foi o que nós acabamos de ver. Qual que nós acabamos de ver? X mais 2 ao quadrado. Quanto que dá? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. No caso, o primeiro é A, o primeiro é X, vai ficar 2x. Vezes o segundo, que é 2, vai ficar 4x. Mais o quadrado do segundo termo.
que é 4. Então, é um produto notável. A soma de dois termos ao quadrado. Sempre vai ser assim. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo. Bom, e o quadrado da diferença também é um produto notável? Por exemplo, se eu tenho esse valor todo que é A e tirei B, então vai ficar assim, ó, A menos B ao quadrado. Eu posso multiplicar assim, ó, A menos B vezes A menos B, que eu vou encontrar essa resposta. Qual que é a resposta, então? A resposta vai ser A menos B vezes A menos B, vai ser o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, olha, eu tenho o quadrado da diferença vai ser igual o quadrado do primeiro termo. Então, se for x menos 2, agora é a diferença, ao quadrado, eu posso afirmar, resolver passo a passo, multiplicar isso por isso, ou eu posso já usar o produto notável, que é o quadrado do primeiro, então vai ser x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar menos 4x, mais o quadrado do segundo, que vai ficar mais 4. Então, se for esse exemplo aqui do quadrado da diferença de x menos 2. Então, eu tenho vários produtos notáveis que eu posso aplicar. Também, né, conteúdo do 9º ano, que vocês logo vão estar aprendendo. E por isso que eu falei, para saber mais, observar isso, né? Então, o quadrado da diferença vai ser, no caso, A menos B, vai ser A ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo, que é A menos 2AB, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que é o B ao quadrado, ok? E o cubo, professora? O cubo também. Olha, um jeito de calcular o cubo é assim, olha. A mais B ao cubo é igual a A mais, esqueci do cubo, mais B vezes A mais B vezes A mais B. Olha, nós já falamos que A mais B ao quadrado é isso aqui, olha. Então, eu tenho A mais B ao quadrado vezes A mais B. Então, eu sei que é A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2AB, mais o quadrado do segundo, B ao quadrado. Então, eu tenho que multiplicar isso por isso. Então, como que eu vou multiplicar? Assim, ó, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Depois ainda falta o B. Então, como que vai ficar? Olha, o cubo da soma de dois termos vai ser igual ao cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, aqui, ó, do segundo termo, então tá aqui, ó, 3 vezes A ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do B, B ao cubo, ok? Então, eu vou deixar aqui para vocês esse desafio, né? Vocês podem fazer passo a passo e achar o produto notável.
ok? Então esse desafio também vocês vão aprender também no 9º ano, tá? Muito obrigada, até a nossa próxima aula e um bom final de PET, que vocês façam todos os exercícios do PET do 3º bimestre. Obrigada.